Shalom, povo lindo que vai morar no céu. Bom dia. Que Deus abençoe seu dia. Que seja um dia repleto de bênção, de paz, guardado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui nesse propósito, nessa manhã, nesse dia lindo, abençoado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, diante dessa paisagem maravilhosa, sobre o canto dos pássaros, aqui na cidade de Extrema, Minas Gerais, Portal de Minas, divisa com São Paulo, Bragança Paulista. E esse local aqui onde nós estamos é onde a gente reside, né? A nossa casa fica aqui e a gente mora no meio do mato mesmo, né? E todos os dias, com a graça de Deus, a gente vem meditando na palavra do Senhor, né? Nós estamos no livro de Apocalipse e depois, quando terminar o livro de Apocalipse, nós vamos estar voltando, né, no Antigo Testamento aí, em Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio. Vamos continuar essa jornada. E hoje, no capítulo 6 de Apocalipse, nós vamos ver, né, esses cavaleiros, né? São 4 os cavaleiros, né? Cavaleiro na cor branca, na cor preta, né, vermelha e amarelo. A gente viu um pouco antes aí no início, né, de Apocalipse, né, a visão de João, né? Nós já estamos na segunda visão de João. Ele que teve esse privilégio, né, de ter sido tomado espiritualmente ali, de ter visto tudo isso, né? O Senhor mostrou para ele viu ali o Senhor Jesus, né, o Messias, o Filho do Homem, andando em meio aos candelabros, né? Os candelabros que representam aí as 7 igrejas, e viu que ele tinha as estrelas na mão, aquelas 7 estrelas que representavam os anjos, né? E ali Jesus, né, por intermédio dos anjos, enviou as cartas, né? Enviou as cartas ali para João, para as igrejas de Éfeso, de Laodiceia, de Pérgamo, né? E depois a gente viu também na visão de João, ele viu aquele esplendor, aquele brilho daquela pedra preciosa, né? Aquele mar, o mar de vidro, né? Ele viu a glória de Deus, né? E agora nós estamos aqui nessa visão de João, ao qual ele está vendo os selos, né? Esses selos, esses pergaminhos, né? Que eram selados ali com uma cera, com um símbolo, né? Que está sendo aberto, né, pelo Cordeiro, porque somente ali o leão da tribo de Judá que poderia abrir esses selos, mas havia um cordeiro que parecia estar morto, mas está vivo, né? Esse cordeiro é Jesus. Então agora está sendo aberto esses selos. A gente vai ver depois também a questão, né, das trombetas, das 7 trombetas, das 7 taças, tudo isso trazendo, né, as coisas que já aconteceram, coisas que estão acontecendo e coisas que vão acontecer, né? Se a gente analisar o contexto, o texto, a Bíblia Sagrada do Senhor, nós vamos ver eventos, né? Esses cavaleiros que estão aqui, que nós vamos entender o que cada um significa, você vai ver que essas coisas, esses fatos já aconteceram, estão acontecendo, e nós estamos bem próximo do fim, né? Nós vemos que, assim como Paulo disse, né, como uma mulher que está gestante, está tendo ali as dores de parto, assim também vai ser os sinais, seguirão, né, aqueles que creem. Quando a gente vê esses sinais acontecendo, é porque está perto a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. É verdade. Então fica conosco, conectado aí, né, nesse canal aí, você que conectou no YouTube aí, fica até o término dessa mensagem, pois eu creio que Deus vai falar poderosamente com você em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor, aquele que é único e digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. E daí inicia-se da seguinte maneira: vi quando o candeeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse uma voz de trovão: vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu para vencer.
nesse primeiro momento a gente vê que tem um tempo e as cartas, tudo cronologicamente, durante a história, houve um tempo e períodos onde coisas já aconteceram e a gente sabe que coisas hão de acontecer, como o Rodolfo disse, e também tem coisas que estão por vir. E a gente vai ver que esse primeiro cavalo branco, né, foi o período qual a igreja se expandiu, que o apóstolo Paulo, né, ele ali junto com os apóstolos desbravaram ali o mundo, que o apóstolo Paulo foi quem tirou os apóstolos da zona de conforto, né? Que nem o Rodolfo falou, né? Que Pedro esperava que Jesus fosse voltar muito em breve. Então eles estavam tudo acuado ali em Jerusalém, né? Aguardando essa volta iminente de Jesus. Mas, na verdade, o que Jesus queria é que o reino de Deus, o evangelho, fosse propagado. E se expandiu, né? E também aí ele usou, né, para essa obra missionária, um apóstolo que não tinha sido escolhido. Não tinha caminhado, né? Não tinha caminhado, não tinha sido escolhido, né, andado com o mestre ali, né, junto com os 12. Né? Então ele demonstrou também para os apóstolos que todos são, né, escolhidos, sim. A chamada é para todos, não somente para aqueles que esteve com Jesus, mas para também aqueles que não viram, que não tiveram contato com ele ali, mas que fez grande diferença no Evangelho. Na minha Bíblia King James, né, aqui diz que de acordo com o Comitê Internacional da King James, esses estudiosos que debruçaram sobre a Bíblia, eles consideram que o cavaleiro branco representado aqui é o Espírito de Cristo, né, sobre a igreja, que é através da conquista, né, de milhões de almas, assim como a Paula bem disse, né, para o reino de Deus. E a cor branca, no Antigo Testamento, ela especialmente traz aqui, né, a pessoa de Jesus, né, cuja vitória no final será iminente, né, será plena, não tem como isso não acontecer, isso já está escrito. Então essa cor branca aqui, ela representa realmente a paz, ela representa as vidas sendo ganhas, né, a obra, né, de Jesus Cristo aqui na terra, representa o Cordeiro, né? Agora vamos para o próximo. O segundo selo. Quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo: Vem! E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também foi-lhe dada uma grande espada. Então esse segundo cavalo, né, provavelmente representa ali entre o ano 100 e 313, que foi um período de muita morte. Foi quando Constantino se tornou cristão. A mãe dele se batizou, mas ele foi se batizar só no final de sua vida. E o sangue daquele povo era como semente. Quanto mais gente morria, mais gente se convertia. Esse cavaleiro vermelho, ele representa sangue, né? Derramamento de sangue. E aqui a gente vê também, né, que é aquilo que é provocado pelas guerras, né? Sim. As guerras que ocorrem, né, na sua maioria por questões políticas, ideológicas, religiosas, elas derramam muito sangue, e isso é coisa do homem, né? Então a gente vê isso aí, e também é uma metáfora do tipo de arma ou poder, né? A gente vê que aquela espada grande que se refere aí, sim, no contexto, ela é uma metáfora do tipo de arma ou poder que visa o extermínio humano, ou seja, a própria humanidade, sim, ela vai acabar se exterminando. A gente vê aí diversas ameaças ocorrendo, né, de bombas nucleares que estão sendo feitas, né, na Coreia, né, em vários lugares no Irã. Lugar ameaçando o outro, quem pode, né, quem tem mais poder. É uma coisa terrível. Se a gente for analisar hoje, se declararem mesmo guerra um para o outro, acaba tudo, porque eles têm poder de fogo, né? De uma forma excomunal, para destruir uma nação. Antes eles iam, os soldados para a guerra ali com espada, com armamento, flecha, bola de fogo, naquela... E as coisas foram evoluindo. Hoje ninguém vai mais para guerra. Ninguém Hoje mais os drones vão e atiram, matam,
né? Os caças são tudo programado, né? Para atingir o alvo, e a bomba atômica tá aí. O cara não precisa nem sair, é só apertar um botão e extermina tudo. Então a gente vê como é que tá, né? Então esse cavaleiro vermelho aqui, ele representa sangue, e é o que vem acontecendo até os dias atuais, muito derramamento de sangue. Você vê que hoje a violência, né, é o que mais mata, né? No país todo, aqui no nosso país principalmente, há muito derramamento de sangue por conta de roubo, né, de extermínio, de muitas coisas, né? Falta de amor ao próximo. Sim. E daí o terceiro selo. Quando abri o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis que um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi como que voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Então esse terceiro selo, esse cavalo preto aqui, é a igreja completamente manchada. A referência dos denários é uma questão comercial. A igreja se tornou um comércio. Aqui inicia, né, a Roma papal. Roma quem pagava ali os pastores, e quem paga é quem dita as regras. Então imagine como que esse preto simboliza esse período negro, né? Porque tudo que Cristo mais abominava. A gente pode entender também como um período de escassez de alimento, de muita fome. Sim. Né? Porque antes, né, não sei se você se lembra quando saiu o real, com R$1 você comprava uma coxinha e tomava uma Coca-Cola. Comprava 10 pãozinhos. Com R$1 você comprava um saco de bala. É lógico que a gente também, o salário mínimo, enfim, ele era bem menor também, a gente ganhava menos, mas se comprava muito mais com menos. E com a inflação, com tudo que vem acontecendo, com essas questões políticas, né, quem mais paga o preço é o pobre, né? Então a gente vê que esse cavaleiro preto aqui, ele acaba, né, tirando, né, a escassez de alimento, o poder de compra, né, daqueles menos favorecidos. A gente vê essa questão econômica, né? Então a gente tem que... esse cavaleiro negro é a raiz da oliveira e da videira, são fortes e profundas e resistem aos períodos de seca e privações. São privações secas que estão para vir, situações que estão para acontecer, né, irmão? Sim, porque você vê que no início, né, da pandemia, até naquela época da paralisação dos caminhoneiros. Essa questão das doenças da pandemia já é o cavaleiro amarelo agora. Não é a questão da pandemia que eu tô falando da doença, tô falando da escassez. Da escassez da matéria-prima e em relação também àquela paralisação, como que as pessoas ficaram desesperadas com a falta do alimento. Então a gente viu ali uma prévia do que pode ser, né, esse momento, porque vai ser intenso. Ali o que a gente viveu não é nem assim, eu acho que 1/3 do que está por vir. Então a gente precisa se respaldar e você vê na palavra. que é tão real, né? A Bíblia ela é tão atualizada, porque ela fala a respeito de tudo isso. Isso aqui está escrito há mais de 2020 anos. Foi escrito há mais de 2020 anos atrás. E aqui, ó, o quarto selo, né? E o último? Não. É o quarto. É o quarto. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: vem. E olhei, e eis o cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. E o inferno o estava seguindo. E foi-lhes dado autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Então esse cavalo amarelo aqui, né, é a morte, a aflição da igreja. A gente até sabe que na história, quando o império estava acima da igreja, mas a igreja tinha poder de influenciar, onde foi um período que surgiu as doutrinas, mas isso pode-se dizer que foi o início, porque como o Rodolfo bem diz, né? Aqui assim, também dá para entender que esse cavaleiro amarelo de cor verdeada
pálido, né? É próprio da aparência de pessoas portadoras de graves doenças, né? E que simbolizam a pestilência, né? Epidemias e mortes. Aqui a morte é o preço, né? É precificado aqui, referente também ao Hades, expressão grega derivada do termo hebraico, né? Também se faz referência aqui ao texto de Mateus 16:18, que pode significar o sepulcro ou inferno em alguns casos. Tem aqui o melhor tradução como lugar dos mortos, pois no Antigo Testamento é o companheiro da morte. Os soldados romanos lançavam milhares de cristãos e pessoas consideradas criminosas às feras nas arenas, em espetáculo público. Esses são alguns dos sinais previstos por Cristo como indicação de seu breve retorno, né? Então a gente vê que esse cavaleiro amarelo, ele representa, de cor pálida, ele representa o que? As doenças, a pandemia que está acontecendo, mortes, né? É esse derramamento de sangue também. Sim. E aí o quinto selo. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamavam em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que poupassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e os seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Então aqui é os mártires, né? Os mártires que clamavam a Deus para que ele viesse, né? Em Essas favor pessoas deles. que pagaram ali com a própria vida, né? Mas que se vestiram de uma veste branca, Sim. né? Estão ali sendo cuidadas pelo Senhor. A gente vê também os 24 anciões, né? Esses 24 anciões, eles podem ter ocupado essa posição por uma questão de mártir, ou até mesmo quando houve a ressurreição de Cristo e eles subiram junto com o Senhor. Mas também pode ser são heróis da fé do Antigo Testamento, como os 12 apóstolos também. Eu acredito que sejam esses homens que venceram pelo nome do Senhor Jesus, que tiveram uma fé inabalável ao ponto de abster dessa vida terrena e se dedicar ao reino, às coisas de Deus. Eu vejo que são sim, eu penso em Abraão, Moisés, Jacó, Josué, José do Egito e Davi, né? Esses tantos homens que desbravaram, que teve um papel muito importante na história, né? Até a vinda do Messias, como os 12 apóstolos. E aí o sexto selo. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, e as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por vento forte. Deixa cair os seus figos verdes, e o céu recolheu-se como um pergaminho, quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram os montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? A gente sabe que no decorrer da história existem, né, datas que foram muito importantes e que podem justificar que algumas destas coisas já aconteceram. Porém, há uma flexibilidade em alguns aspectos, os quais, assim, somente
uma pessoa que tem precisão das datas, um historiador, poderia colocar. Eu já não tenho essa propriedade. Né? Mas a gente vê aqui que esses sinais, né, dos últimos dias que antecederão a volta iminente do Senhor Jesus são de acontecer. E o que o autor está salientando aqui? Que as pessoas vão olhar, né, para o céu e não vão ver mais, né, os elementos, as estrelas vão estar caindo, né? O céu tende a escurecer, as montanhas, você não vai ver mais montanha, né? Quando eu vejo, né, esse contexto, me remete àquele filme, aquele de Eli, né, o livro de Eli, né? Porque naquele filme o que a gente vê? Quais são as duas coisas mais importantes, né, que todos ali brigam para querer ter? A Bíblia, a palavra sagrada do Senhor, e a água, né? As coisas mais valiosas que o próprio ouro. O ouro em si, o dinheiro, ali não significa nada, não tem poder de compra de barganha de nada, porque o bem mais precioso é a Bíblia e a água, né? E assim, você não vê monte, você não vê semente de nada. Semente também é muito valiosa. Você não vê plantação de nada, é um deserto, várias ruínas, né? Vários lugares de ruína. Então assim, é um momento terrível, né? Então assim, é o que o autor vem salientando, né, amor, nesse contexto. E assim, né, durante a história a gente sabe que houve num determinado lugar uma chuva de estrelas, de meteoros que já atingiu. Houve também um dia onde a lua se escureceu, que faz referência a Londres, a um povoado, enfim. Só que aconteceram essas coisas e tem coisas que eu acho que vão acontecer de uma forma mais intensa. Eu acredito que o que aconteceu até hoje foi como se fosse um aperitivo, né? Que vem primeiro para depois vir o grande acontecimento. E agora vamos para o sexto selo? Não, aqui o sexto selo foi esse, sobreveio o terremoto, o céu se tornou negro, foi o que eu acabei de ler. Aí agora é amanhã o capítulo 7. Então amanhã no capítulo 7, né, fica aí essa questão agora dos 144 mil israelitas selados, né? Nós vamos aprender um pouco aí sobre esses escolhidos do Senhor. Nós vamos ver também essa enorme multidão de Cristo e fica esse gostinho para amanhã. A gente tentou desbravar o máximo possível no dia de hoje, mas é um contexto que você precisa buscar mais, sabe, entendimento, buscar se aprofundar mais, porque assim tem muita revelação, muita coisa que não dá tempo, né, para a gente poder estar discorrendo aqui, né, no período curto que a gente tem aqui no YouTube, tá bom? Que Deus abençoe, vamos orar. Senhor, meu Deus e amado Pai, Sim, nós te Senhor. damos graças, Senhor, pelo dom da vida, pelo privilégio, Senhor, que o Senhor nos concede, estarmos aqui, Senhor, conectados